Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. A missão brasileira que foi à China concluiu uma negociação em investimentos. O Brasil deve receber mais de 24 bilhões de reais para desenvolvimento de infraestrutura, saúde e outras áreas. E estamos a 2 semanas do inverno e o Brasil vai entrar em uma onda de calor. O alerta é para o país inteiro, inclusive o sul, que já teve temperaturas negativas. E mais. Pesquisa registra que preço do arroz subiu e pesou nas contas de consumidores de 15 capitais brasileiras. O aumento do preço tem a ver com a queda na oferta por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, que é o estado com mais produção do grão. Região metropolitana de Porto Alegre está há mais de um mês com a Ceasa improvisada. A capacidade total caiu 60%. Áreas inundadas no sul passam por vistorias para evitar aumento dos casos de dengue. Plataformas digitais assinam acordo no Supremo Tribunal Federal para combater notícias falsas. Nós todos estamos lidando no mundo contemporâneo com a desinformação de risco, que é aquela que potencialmente pode comprometer a democracia e pode comprometer gravemente os direitos fundamentais. O Repórter Brasil mostra um raio-x da decadência de uma das avenidas mais conhecidas do país. Poluição sonora, na poluição do ar, do chão, do solo, porque você tem muito resíduo de atividade industrial. Ela sofre com índices de congestionamento muito altos. Uma mostra para conhecer o gênio Hermeto Pascoal, que tem o dom de tirar música de qualquer coisa. Tudo é música. Não precisa tocar um instrumento convencional para dizer que é música. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de autorizar a transferência de Rony Lessa da Penitenciária Federal de Campo Grande para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Na mesma decisão, também foi retirado o sigilo de parte do acordo de delação premiada de Lessa. A repórter Selma Dias tem as últimas informações desse assunto pra gente. Oi, Selma, boa noite. Oi, Yara, Porta Nova, boa noite a vocês, também para quem está conosco. Olha, a transferência de Rony Lessa da penitenciária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para o presídio de Tremembé, em São Paulo, foi um pedido da defesa para que o ex-policial militar ficasse ali mais próximo à família. No despacho publicado hoje, o ministro Alexandre de Moraes disse que não viu nessa transferência nada que pudesse prejudicar a validade do acordo de delação premiada firmado por Lessa em janeiro, por isso ele concedeu esse benefício. Em relação à quebra do sigilo do documento, foram liberadas algumas partes da delação, especificamente 2 anexos e alguns vídeos a eles relacionados. Na justificativa, Moraes disse que a Polícia Federal já não via necessidade do sigilo para as investigações e ele também citou a divulgação incompleta de algumas matérias jornalísticas que vinham sendo publicadas pela mídia. Rony Lessa está preso desde 2019, de lá para cá ele tem revelado aí algumas informações sobre esse caso, né? Por exemplo, indicou os mandantes do crime, Domingos Brazão, que é ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, que é deputado federal. Os dois estão presos. Rony Lessa disse que receberia cerca de 10 milhões de reais pelo assassinato da ex-vereadora e também o comando de uma milícia no Rio de Janeiro que seria instalada. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com vocês. Obrigada, Selma. O ministro Gilmar Mendes, do STF, deu prazo de 10 dias para o governo de São Paulo se manifestar sobre o programa de escolas cívico-militares no estado. O pedido do ministro se deu a partir de uma ação do PSOL. O partido alega que a medida viola as funções da Polícia Militar, além de custear membros da PM com orçamento da educação. O projeto das escolas cívico-militares foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo e sancionado pelo governo paulista no mês passado. Em nota, a Secretaria de Educação diz que o Estado prestará os esclarecimentos ao STF e que a adesão das escolas ao projeto é voluntária. A Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul, a Ceasa, ainda não retomou totalmente as atividades depois das enchentes que atingiram o estado. O local continua funcionando de forma improvisada,
com apenas 40% da capacidade. O sistema de abastecimento de gêneros alimentícios dos gaúchos esteve perto de colapsar em 3 de maio, quando a Ceasa de Porto Alegre precisou ser evacuada. As águas invadiram o terreno de 40 hectares na zona norte da cidade, pegando desprevenidos centenas de produtores e atacadistas, muitos com grandes estoques de frutas, hortaliças, queijos e carnes. A solução foi transferir parte das operações para um terreno no município vizinho de Gravataí, onde ainda está funcionando com cerca de 40% da capacidade. Eu tenho essa laranja aqui que vem da Espanha, né? Isso aqui, tudo lixo, apodreceu tudo. A gente acredita que é em torno de 1 milhão e 800, 2 milhões de prejuízo. Agora, a princípio, temos lá no outro, lá na São João, lá. Mas hoje estamos recuperando um pouco dos material que perdemos aqui, né? Caixa vazia, batata que nós perdemos, todos os materiais que nós tínhamos ali, estamos tentando recuperar um pouco, né? A Ceasa é uma verdadeira cidade, com cerca de 10 mil trabalhadores, 1.900 empresas e um faturamento de 2 bilhões e 500 milhões de reais por ano, com a comercialização de 600 mil toneladas de produtos alimentícios. O desafio agora é retomar a atividade o mais rápido possível. A gente tem tentado, está com dificuldade de contratação de alguns equipamentos que a gente precisa para fazer o nosso trabalho aqui de limpeza e também depende da mão de obra disponível. Não é só a mão de obra contratada, né? Os permissionários precisam ter condições de vir aos seus boxes, acessar e fazer a sua limpeza. Então eu prefiro não arriscar uma data, né? Eu acredito que, se as coisas continuarem no ritmo que estão, ao longo do mês de junho nós possamos retornar. Desculpa. Sim. Pois é. A Confederação Nacional de Municípios definiu as prioridades para a recuperação das cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os municípios gaúchos já somam mais de 11 bilhões de reais em prejuízos. E o Vladimir Platonov, que acabou de nos mostrar a situação da Ceasa, está ao vivo com mais informações a respeito da situação dos municípios e lá na rodoviária que voltou à atividade hoje. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Porta Nova, boa noite, Yara, a todos e a todas. É isso mesmo, a reunião da Confederação Nacional dos Municípios aconteceu hoje em Lajeado, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas aqui pela enchente no nosso estado. E o presidente da CNM, o Paulo Zilkowski, ele ressaltou este número que vocês falaram. Os prejuízos são na ordem de 11 bilhões de reais, por enquanto, pois isso pode ainda aumentar. Segundo Zilkowski, o governo federal já repassou para as prefeituras gaúchas 439 milhões de reais desde o início das inundações, mas só os prejuízos na área de habitação, com casas que foram destruídas ou danificadas, está em 4 bilhões e 600 milhões de reais. E além disso, o estudo da Confederação mostrou que quase a metade, ou seja, 2.500 municípios brasileiros não têm nenhuma estrutura de defesa civil, o que é bastante grave. E como você falou, Porta Nova, nós estamos aqui na rodoviária de Porto Alegre, que retomou hoje os trabalhos depois de mais de um mês fechada, inundada pelas águas do Guaíba. É uma reabertura parcial, são 52 linhas de ônibus para 1.800 passageiros. O normal seria 10 mil passageiros. E falando em prejuízos, só aqui na rodoviária os prejuízos já passam de 11 milhões de reais. Eu volto ao estúdio. Tá certo, Vladimir, muito obrigado pelas informações. E o cenário das enchentes no Rio Grande do Sul pode agravar o risco da transmissão da dengue, né? O estado já tem 225 mortes e mais de 153 mil casos da doença confirmados somente este ano. No Vale dos Sinos, o município de Campo Bom reforçou o trabalho de orientação nos bairros mais atingidos pelas cheias. Vamos conferir aí na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
De casa em casa, os agentes de endemias vistoriam cada canto no pátio dos moradores. A estratégia da Secretaria de Saúde foi mapear os 5 bairros atingidos pela enchente na cidade. 1.500 residências estão sendo visitadas por causa do acúmulo de água e lixo. A dona Loreni dormiu a primeira noite em casa em 30 dias, mas a cozinha continua destruída. Vocês podem olhar o jeito que fica quando destrói tudo com a enchente, ó. Onde quebrar até as madeiras de cima da casa, fazer buraco no chão, que daqui ó, tu pode olhar os buracos que fez, ó. Carregando tudo, eu nunca tinha visto. E olha que ela mora do lado do banhado. Além da dengue, tem também o alerta para o risco de outras doenças das cheias. Orientação sobre as vacinas do tétano e da gripe. E para os cuidados e sintomas de doenças como a hepatite A e principalmente a leptospirose. Tem também a distribuição de raticida e a aplicação nos bueiros de um larvicida. Nesse caso, não por causa da dengue, mas do desconforto da proliferação do mosquito comum. O Aedes aegypti precisa de água limpa, né? O Culex, esse é o mosquito comum, ele bota os ovos em cima da água. Aqui foi uma região que ficou alagada, né? Essa água fica no bueiro, junto com o esgoto, então ele vai proliferar bastante o mosquito Culex. Esse é um larvicida biológico, a prefeitura já adquiriu faz uns 3 anos, a gente já faz esse trabalho nessas grandes áreas de água, né? E a gente resolveu fazer aqui justamente porque o pessoal tem reclamado muito da quantidade de mosquito. Mas voltando para o mosquito que vive dentro das nossas casas, o Aedes aegypti da dengue, não dá para descuidar. Para ter uma ideia, Campo Bom é um município de quase 63 mil habitantes. No ano passado, até o início de junho, foram confirmados 93 casos de dengue. Nesse ano, já são 4.551. É bem verdade que nas últimas semanas os registros têm caído, mas é por isso que o foco agora é na prevenção. A gente teve um alerta aí pós-enchente, né, de que poderia ter um aumento, né, devido ao acúmulo de lixo, de água parada, mesmo agora tendo uma baixa nos casos devido ao frio, ao período do inverno, mas a gente sabe que daqui a pouco, ali por setembro, quando iniciar novamente, né, o período mais calor, isso pode aumentar. Outro setor que foi fortemente afetado pelas enchentes foi o do mercado editorial. Editoras que tinham suas sedes e depósitos no 4º distrito perderam móveis, documentos e boa parte do acervo. Região muito afetada, inundada. O Clube dos Editores estima que 25 empresas tenham sido afetadas e as perdas podem ter chegado a 50 mil exemplares de livros. A gente vai conferir mais uma reportagem da TVE do Rio Grande do Sul. 103.703 livros. Exatamente isso. Esse era o número de livros que a editora do Luiz Fernando, a Artes e Ofícios, tinha antes de tudo começar. Ele nunca havia imaginado que acabariam assim, na calçada, sem condições de uso. É uma parte considerável do meu negócio. E como bom estoquista, que é editor também tem que se ter, como a gente trabalha com muito estoque, a gente deixa mais à mão aqueles livros que mais vendem. Então, os livros que estão na altura da cintura, na altura do peito, são os livros que a gente pega toda hora. Os livros que a gente quase não vende ou vende bem menos por ano estão bem em cima. Os da altura intermediária ali é que são um problema. Quando a água baixou, o cenário foi de destruição na sede da editora, no bairro Navegantes. Ele perdeu 50% do estoque, além de contratos e móveis. Itens de uma vida inteira. A nossa empresa existe há 33 anos, então a gente está há 33 anos construindo um acervo. Uma campanha do Clube de Editores do Rio Grande do Sul está divulgando e estimulando a compra de livros de empresas gaúchas. A entidade prevê que pelo menos 25 editoras tenham sido afetadas no estado. A Polícia Federal prepara uma lista com pedidos de extradição dos envolvidos nos ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro do ano passado. Muitos foragidos estariam na Argentina. Ontem, uma mega operação tentou cumprir mais de 200 mandados de prisão. Quem traz os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Manuela Castro. Manu, boa noite.
Olá, Yara. Uma ótima noite para você, Porta Nova e todos que acompanham o Repórter Brasil. Pois é, a Polícia Federal já tem as informações de possíveis foragidos na Argentina e, por isso, articula, junto com o Ministério de Relações Exteriores e com o Supremo Tribunal Federal, os pedidos de extradição. Essas pessoas vão entrar na lista da Ameripol, que é o órgão de inteligência e de intercâmbio das polícias do continente americano que facilita a busca de fugitivos em outros países. Até agora, 50 pessoas foram presas, de acordo com o último levantamento da Polícia Federal, isso em 8 estados e no Distrito Federal, de um total de 208 mandados de prisão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, aqui do Supremo Tribunal Federal. Os alvos são todos foragidos ou pessoas que descumpriram as determinações do STF, como o uso de tornozeleira eletrônica. E essa ação faz parte da Operação Lesa Pátria, que desde o ano passado investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Porta Nova e Yara. Obrigada, Manu. O Supremo Tribunal Federal assinou hoje um acordo com as plataformas digitais para um programa de combate à desinformação. O objetivo do acordo é promover ações de educação midiática para conscientizar a sociedade sobre os efeitos negativos das informações falsas, as chamadas fake news. A evolução digital, ela teve uma face extremamente positiva para a vida contemporânea, que foi a democratização do acesso à informação, ao conhecimento e ao espaço público. E há, no entanto, uma contrapartida negativa, que foi a abertura de avenidas para a circulação da desinformação, do ódio, das teorias conspiratórias, dos ataques à democracia, da destruição das reputações. Portanto, nós todos estamos lidando no mundo contemporâneo com a desinformação de risco, que é aquela que potencialmente pode comprometer a democracia e pode comprometer gravemente os direitos fundamentais. Assinaram o termo representantes das empresas YouTube, Google, TikTok, Microsoft, Quai e da Meta, que controla o Facebook e o Instagram. A inteligência artificial vai trazer novas formas de contar histórias e aprimorar a expressão criativa, mas também pode ajudar a gerar conteúdo com potencial de enganar os usuários, principalmente se eles não forem avisados de que o conteúdo foi manipulado ou criado artificialmente. Esse acordo não tem relação com processos contra as plataformas que tramitam na Justiça, inclusive no Supremo. O Conselho Nacional de Justiça abriu processo disciplinar para apurar a conduta de 4 juízes que atuaram na força-tarefa da Operação Lava Jato. Os juízes Danilo Pereira e Gabriela Hart serão investigados por suposta violação de deveres funcionais. A decisão do CNJ ainda inclui os desembargadores Thomson Flores e Loraci Lima, que também foram afastados das funções. Os detalhes estão, claro, na Agência Brasil. Você entra lá e confere agenciabrasil.ebc.com.br. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, proibiu o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, de ampliar a frequência de voos de passageiros. A fiscalização da ANAC encontrou problemas em sinalizações e nos pátios das aeronaves. As falhas já haviam sido apontadas em 2 notificações e uma autuação. Se a concessionária do aeroporto não solucionar os problemas em 60 dias, o número de voos deverá ser reduzido em 5%. Em nota, a GRU Airport, que administra o aeroporto, considerou a decisão desproporcional. Disse que está realizando as melhorias e que confia na revisão da medida. Puxada pela elevação do preço do arroz, a cesta básica teve um aumento em 11 das 17 capitais brasileiras pesquisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos. Para a dona Ana, mais de R$30 por um pacote de 5 quilos de arroz pesou no bolso. Aumentou 10% para mim. Aí eu tive que mudar a marca mesmo. Que eu pagava R$21 no arroz, no máximo R$23 no arroz bom. Hoje eu pago 31.
O arroz é um dos itens que mais pesou na cesta básica de 15 capitais entre abril e maio, com variação que chegou a quase 17% em Vitória. O aumento do preço tem a ver com a queda na oferta por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, que é o estado com mais produção do grão. Isso é um efeito pontual, né? Um efeito sazonal. As coisas se equilibrando no sul do país, no Rio Grande do Sul, né? Esse preço ele deve se acomodar no médio e longo prazo, né? Na próxima safra e voltar, teoricamente, a um preço menor. As maiores altas da cesta básica, na comparação com o mês de abril, ocorreram em Porto Alegre, Florianópolis e Campo Grande. Já as principais quedas foram registradas em Belo Horizonte e Salvador. A cesta básica na capital paulista continua a ser a mais cara do país. Em maio, custava cerca de R$ 827. Baseado nesse valor, o Diese estima que, para suprir as despesas básicas, o piso salarial deveria ser de quase R$ 7 mil, ou seja, cerca de 5 vezes o mínimo atual. Quando você tem um aumento da cesta básica, você tem também uma redução do poder de compra da população, porque ela vai comprar aquele produto, vai ter que comprar aquele produto, porque é um item básico, né, como o próprio nome diz, mas ele deixa de consumir outras coisas, né, consumir outros produtos ou troca por produtos mais baratos, né? Hora dos nossos destaques do noticiário internacional. A gente começa falando da guerra entre o Hamas e Israel, que hoje completa 8 meses. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, incluiu o exército de Israel, o Hamas e a Jihad Islâmica em uma lista global de infratores que cometem violações contra crianças em conflitos. O enviado de Israel à ONU, Gilad Erdan, divulgou uma gravação do momento em que foi informado pela chefe de gabinete de Antônio Guterres. Na ligação, ele classifica a decisão de vergonhosa, afirma que o exército de Israel é o mais moral do mundo e que a medida é uma recompensa aos terroristas do Hamas. O relatório sobre crianças e conflitos armados cobre 6 violações, como assassinato, mutilação, negativa de socorro e ataque a escolas e hospitais. O Hamas afirma que 15.500 crianças foram mortas em Gaza. A ONU conseguiu confirmar quase 8.000 dessas mortes. Em Israel, 38 crianças morreram no ataque de 7 de outubro e 42 foram sequestradas pelo Hamas. A Organização Internacional do Trabalho informou que o desemprego na faixa de Gaza alcançou 79,1%. Na Cisjordânia, o índice é de quase 32%. Tanques e aviões de guerra israelenses bombardearam as áreas central e sul de Gaza durante a noite, matando pelo menos 23 palestinos. As negociações para um cessar-fogo estão estagnadas, com cada lado culpando o outro pela falta de progresso. No Iêmen, os Houthis informaram que os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram 6 ataques aéreos no país. O grupo controla as áreas mais populosas do Iêmen e tem atacado navios comerciais no Mar Vermelho desde novembro, em solidariedade aos palestinos na guerra em Gaza. Na capital Sanaa, milhares participaram do protesto que vem ocorrendo há meses às sextas-feiras pelo mesmo motivo. Na Coreia do Sul, trabalhadores da gigante de tecnologia Samsung, a maior empresa do país, fizeram um dia de paralisação, a primeira da história da companhia. A organização é de um sindicato com 28 mil membros, 1/5 da força de trabalho da empresa. A entidade não informou quantos aderiram. A empresa vai dar reajuste de 5,1% este ano, mas os trabalhadores pedem aumento no bônus e mais um dia de licença anual. A Samsung informou que está engajada nas negociações. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os desafios sobre a doença do Alzheimer. Aumentar os cuidados em 2 minutos. Arrasta-pé que o arraiá continua. Vamos curtir as maiores festas de São João ao vivo. Hoje, 11 da noite, vamos para Mossoró. Alegria e tradição direto do Rio Grande do Norte. Anarriê, uma parceria com a UERN TV aqui no Arraiá Brasil. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa,
o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. As manhãs da TV Brasil começam com educação. Documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Cadu tem um novo mentor. Eu sei tudo, Luta. Pra entender ainda. Entrega para tu madre. ¿Para minha mãe? Sí. Dile que é um presente del doutor. Quem é? Os caras legais. Eles disseram que era presente do doutor. Não abre, filho! Não abre, filho! Alguma coisa boa acontece, a gente tem que aproveitar, Malu. Faz um favor pra você. Fica bem por mim, vai. Um contra todos. Sábado, 21h. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou hoje em entrevista coletiva em São Paulo a resistência de alguns setores da economia à medida provisória que limita o sistema de créditos de PIS/COFINS. Haddad também falou sobre a taxação das compras, internacionais da capital paulista. Agora ao vivo, a gente conversa com a Vanessa Casalino. Vanessa, boa noite para você. A gente está com um probleminha com a comunicação com a Vanessa. Em seguida, a gente estabeleceu o contato. A gente volta a chamar ela, mas vamos ver o que disse o ministro a respeito, então, desses assuntos que estão quentes aí no debate político nacional. É uma MP que abre um processo de discussão. Nós vamos colocar em funcionamento a semana que vem um sistema de informática em que todas as empresas terão que informar para a Receita Federal os abatimentos que estão sendo feitos para que nós possamos averiguar por que esse gasto aumentou tanto. Nós vamos sentar com os líderes, como sempre fizemos, em busca de uma compensação, certo? Para a desoneração. Sem a compensação, volta a ter vigência a liminar, que em 45 dias vai, vamos dizer, prejudicar os 17 setores que negociaram conosco os termos da reoneração. No último dia de viagem à China, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com o líder Xi Jinping. De acordos anunciados de financiamento em infraestrutura no Brasil passam de 24 bilhões de reais. O principal compromisso de Alckmin foi participar da COSBAN, nome dado à reunião bienal entre os dois países que ocorre há 20 anos. São acordos em diferentes áreas, como indústria, agricultura, finanças, meio ambiente, saúde e cultura. No encontro com Xi Jinping, Alckmin citou o sociólogo Gilberto Freire ao dizer que o Brasil é a China dos trópicos. Destacou projetos de desenvolvimento sustentável e falou sobre a evolução do comércio bilateral entre os países, que cresceu de 9 bilhões de dólares em 2004 para 157 bilhões de dólares no ano passado. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Isso não exclui os outros. O maior investidor no Brasil é os Estados Unidos. Então, o Brasil defende o multilateralismo. Xi Jinping também destacou os avanços na relação com o Brasil. Segundo o líder chinês, as relações China-Brasil transcendem o escopo bilateral e servem como paradigma para promover a união e a cooperação dos países em desenvolvimento, além da paz e da estabilidade no mundo. Durante a viagem, Alckmin ainda assinou memorandos de entendimento que devem aumentar a exportação nacional de café em mais de 2,5 bilhões de reais. Também foi anunciado que a farmacêutica Sinovac deve investir mais de 500 milhões de reais no Brasil. Até domingo, Brasília recebe o seminário Saúde Sem Racismo, promovido pelo Ministério da Saúde e dirigido a gestores e pesquisadores e representantes de movimentos sociais. Ao longo do evento serão discutidas as ações da área com foco nas populações negras e indígenas.
O seminário vai orientar os temas que serão levados pela delegação brasileira a uma reunião com 34 países sobre desigualdades raciais na saúde, que acontecerá em Brasília no próximo mês. Hoje, no início do evento, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, salientou as conquistas do Brasil em promover a equidade racial no atendimento, mas também falou dos desafios a serem enfrentados. Eu queria destacar que nessa visão de humanização nós temos dados que quase gritam, né, eu diria. E aí eu vou citar assim, um exemplo que é muito marcante, que é a mortalidade materna. E não dá para falar isso sem falar das mulheres indígenas, das mulheres negras. É impossível porque, como eu disse, os dados gritam. Segundo o IBGE, 56% da população brasileira se declara como preta ou parda. E justamente essa parcela apresenta os piores índices de saúde. Dados apontam que em 2021, mais de 60% das mortes por AIDS foram de pessoas desse contingente. Além disso, das crianças nascidas com sífilis congênita, 70% eram filhas de mães negras. A tuberculose atingiu 78 mil pessoas em 2022 e entre os novos casos, 49 mil eram de pardos e pretos, o que representa 63% do total. Os dados são do Ministério da Saúde. A gente precisa avançar, né? A gente teve aí casos marcantes que infelizmente acontecem de pessoas dizerem que não vão atender porque as mulheres negras, né, não são pessoas que merecem certos atendimentos. No que se refere aos indígenas, ganhou repercussão nacional no ano passado a desnutrição e a morte do povo Yanomami, provocadas pelos garimpos na região norte. Apesar do combate à atividade ilegal, somente em 2023 foram registrados os óbitos de 308 indígenas, a maioria por doenças infecciosas. A gente precisa ter uma saúde de qualidade, não só uma saúde feita em laboratório pelos brancos, mas uma saúde de respeito com as comunidades indígenas, de respeito à saúde tradicional, de trazer sua história, seu povo. Mais de 1.200.000 pessoas vivem com Alzheimer no Brasil, o mais comum entre os diversos tipos de demência. Uma lei sancionada essa semana deve garantir cuidado integral às pessoas com a doença. Um passo importante para garantir uma velhice mais leve para o paciente e para a família. A cada ano, 100 mil novos casos de Alzheimer são diagnosticados. A doença é o tipo mais comum de demência, condição com alto custo financeiro e emocional. Por isso, identificar os sintomas logo no começo pode ser a diferença para garantir uma velhice mais tranquila. Uma lei sancionada esta semana busca justamente orientar serviços de saúde para o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o suporte integral de pacientes e cuidadores. Aqui no nosso país a gente sabe que infelizmente a doença é subdiagnosticada, ela demora para ser reconhecida na atenção primária, essas queixas são pouco registradas nos prontuários dos pacientes. Com 90 anos completados no último domingo, Ítalo de Souza tem uma série de cuidados e terapias que o ajudam a conviver com a doença, diagnosticada em 2019. Os 2 filhos dividem o cuidado, mas a família reconhece que nem todos os pacientes são assim. A filha, Natália, destaca também a necessidade de cuidar de quem cuida. Essa categoria profissional do cuidado é uma categoria invisibilizada, muito associada ao trabalho doméstico, muito imputada às mulheres, às meninas desde muito cedo, né? Meninas de 13, 14 anos começam a cuidar nas suas casas, principalmente nas famílias de classe popular que não podem despender nenhum real para a provisão de cuidado. Para quem luta pelos direitos das pessoas com Alzheimer, familiares e cuidadores, a sanção da lei é um marco. Foi uma lei que foi amplamente debatida, estudada, que partiu realmente de um movimento de muitos anos. E a gente fala de muitos anos, a gente está falando aí de, no mínimo, 15 anos que a Associação Brasileira de Alzheimer busca que tenha essa validação e que a gente realmente tivesse uma lei robusta e que pudesse acolher a todos que passam por esse momento de cuidado ao paciente demenciado.
No próximo bloco, a gente vai falar sobre o aumento na violência contra idosos. Pois é, tem estudo de universidades mostrando o maior número de registros em 2 minutos. Liga de Basquete Feminino é na tela da gente. LBF 2024. 11 times, mais de 100 jogos e muita disputa. Vamos juntas torcer por elas. Domingo é dia de Ituano enfrentar o César Araquara, 11 da manhã. LBF TV Brasil, juntas pelo basquete feminino. Em junho tem Arraiá Brasil. Vamos curtir as maiores festas de São João do país ao vivo. Começamos em Caruaru, Pernambuco. Anahie! Da Paraíba, a beleza de Campina Grande. A tradição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os festejos em Salvador e Amargosa, na Bahia. O Balancê em Aracaju, Sergipe. A Lavantu, um show de cultura popular. Em parceria com as TVs afiliadas e veículos EBC. Arraiá Brasil. Parece que eu estou lhe encontrando quando você filmou o Bahia de todos os anos. Pô, você lembra? A Tânia ficou apaixonada por você. Você é minha primeira namorada. Eu nunca vi mais namorado do que esse rapaz. Você é muito amado. Mesmo. Que ele queria que eu fosse vascaíno. Só que em 80 o Flamengo tava... Ai, paizão, eu te amo muito. Obrigada pela vida. Pitanga, sábado, 1 da tarde. Um estudo realizado em universidades do Rio de Janeiro mostra um aumento de 50 mil denúncias de violência contra os idosos no período de um ano, chegando a mais de 143 mil casos em 2023. As mulheres idosas são as que mais sofrem agressões. A gente vai falar com a repórter Fernanda Cruz, que está no Rio de Janeiro, ao vivo. Fernanda, boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite, Porta Nova. Boa noite a todos que nos acompanham. As denúncias de violência contra idosos subiram de 95 mil em 2020 para 143 mil em 2023. Esse levantamento foi desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, utilizando a base de dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. De acordo com a autora do estudo, a professora Vanessa Camacho, esses números não significam necessariamente um aumento dos casos, mas um aumento da conscientização e das denúncias. Aí a gente lembra, tem o Disque 100, que é o canal de denúncias, ele é anônimo, gratuito e funciona 24 horas por dia. Tem também o canal da Polícia Militar, que é o 190, que funciona para situações mais imediatas. E olha, um ponto muito triste e chocante desse levantamento é que os próprios filhos são os autores ou os suspeitos dessas violências, dessas agressões. Isso em 56% dos casos. E o ambiente doméstico é onde as agressões mais ocorrem. Isso foi agravado pela pandemia. A população mais frágil é também a que mais sofre. 34% dos casos são de pessoas com mais de 80 anos, 67% são mulheres e 73% são pessoas analfabetas ou com ensino fundamental incompleto. Eu volto com vocês. Obrigado, Fernanda. Agora, muito triste os dados, né? Muito, nossa. E os filhos, né? Os Exatamente. É uma relação familiar que não foi resolvida ao longo da vida e que depois, nessa hora de fragilidade, vulnerabilidade, acaba chegando a esse nível. A cidade de Belém, no Pará, será a primeira a oferecer uma casa de acolhimento para as pessoas LGBTQIA+. Essa iniciativa faz parte do programa Acolher Mais, da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.
A Casa de Acolhimento é um projeto piloto do programa Acolher Mais e vai funcionar por meio de um convênio com a Prefeitura Municipal de Belém. Cerca de R$600 mil vão ser destinados para a construção da unidade. O objetivo é fortalecer a política de acolhimento das pessoas LGBTQIA+, em situação de rompimento dos vínculos familiares em razão de sua identidade de gênero, orientação ou características sexuais. O que nós estamos construindo é a política de acolhimento para as LGBTQIA+, que são abandonadas pela família, que são abandonadas pelo Estado, que não faz com que essas pessoas acessem os seus direitos. Bom, vamos falar de previsão do tempo agora, porque a gente está entrando no inverno e vem muito frio aí, né, Lara? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Contrário. A gente espera isso, né? Não, peraí, bugou. Bugou, né? Porque a gente está no outono, véspera de inverno, falta o quê? 2 semanas para o inverno começar oficialmente e a gente vem, então, com uma onda de calor. Vamos para a tela. Vamos lá. Olha só, a gente vai mostrar para vocês, então, aqui um mapa que mostra um bloqueio atmosférico, é uma massa de ar quente. A gente espera o quê? Que as massas de ar frio comecem a atuar aqui no centro-sul do país. Mas quem está atuando é uma massa de ar quente que ela impede, então, que as frentes frias avancem e aí esquenta, eleva a temperatura. E ali a gente tem uma legenda de cores que mostra o quanto essa temperatura pode subir. Não é que vai ficar muito quente, não vai chegar ali a 40 graus. Mas aqui nessa área vermelha, que pega aqui bem o oeste da região sul, parte aqui também de Mato Grosso do Sul, a temperatura pode ficar até 7 graus acima do esperado para essa época. O que seria uma entrada de inverno com um tempo frio. E a gente vai ter temperatura bem acima, 7 graus é uma diferença enorme. Enorme. Então, se 20 graus é a máxima esperada para alguma região ali, pode ficar até 27. Então, já esquenta bastante, né? E não só no sul, a gente vê aqui também São Paulo vai esquentar, Mato Grosso do Sul e ainda parte da região norte com temperaturas bem acima do esperado. Sim. E a gente tem, então, aqui algumas temperaturas até para mostrar mais ou menos como é que vai ficar nessa região. Alegrete, ali no oeste, então, do Rio Grande do Sul, amanhã... 30 graus. 30 graus. Até amanhece friozinho, 15 graus, mas, né, 30 é a máxima. 30 também em Santa Catarina. Ali em Foz do Iguaçu, também no oeste do Paraná, pode chegar aos 31 graus. Mato Grosso do Sul com 33. É, um inverno diferente. Diferente, né? E isso pode ser esperado, então, para toda semana que vem. A gente está falando, então, de uma semana inteira quente na véspera do inverno. Bom, reza a lenda que depois, para acabar com esse calor, vem uma chuvarada, uma chuva forte na região, provavelmente. Aí a gente vai ter que ver ao longo dos mapas. Aí vai amenizando e a gente vai acompanhando isso, né? Agora, falando de eventos extremos, sim, né, a gente tem uma reportagem interessante para mostrar, porque uma forma de minimizar esses efeitos, né, que ondas de calor, seca, enchentes, como que é? Preservando o meio ambiente. Agora, olha essa imagem, que linda. Que meio ambiente, vamos ver se não merece ser preservado. A gente vai ver uma reportagem lá em Fernando de Noronha, que dedicou essa semana a atividades de limpeza e conscientização da população. Mais de 3 toneladas de lixo foram recolhidas no arquipélago. Isso mesmo. Essa ação conta com o apoio de estudantes, técnicos da administração da ilha e também do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio. Veja então na reportagem da TV Golfinho, que é parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Vai até o sábado em Fernando de Noronha a programação da Semana do Meio Ambiente. Ações nas escolas, palestras, limpezas de praias, feiras e oficinas. Tudo para que a população se conscientize sobre o meio ambiente, principalmente num lugar com 2 unidades de conservação ambiental, a APA e o Parnamar. Nessa Semana do Meio Ambiente a gente vai unificar o território. A gente não quis somente agir ou aqui na APA ou lá no parque, né? A ideia é que a gente unifique, né? Que o turista, que a comunidade escolar, que a comunidade em geral, ela enxergue a ilha como um único ecossistema, né, para que a gente possa estar promovendo conscientização e preservação ambiental em todo o arquipélago que é necessário. Um momento de reflexão, principalmente para aqui, para a ilha, que tudo está ligado, nossa vida está ligada à conservação, ter uma semana dedicada, a gente conhecer melhor o que está acontecendo na ilha, entender a dinâmica dos ecossistemas, do bioma, é importante para isso, para a gente conhecer um pouco mais de onde a gente mora, uma vez que a gente mora no paraíso e que a conservação é necessária para que a gente continue vivendo nesse paraíso.
A abertura desta vasta semana foi no Porto de Santo Antônio, local característico de embarcações, passeios e ponto de mergulho. Lá houve um beach cleanup, uma limpeza de praia, na areia e no mar, retirando os resíduos do local. Durante a abertura no Porto de Santo Antônio, os alunos da Escola Arquipélago participaram. Em uma hora de limpeza, foram recolhidos 32 quilos de resíduos na areia da Praia do Porto. A gente vai com baldes, coletando o resíduo e depois a gente destina no saco de lixo e pesa. Ao mesmo tempo está acontecendo a limpeza sub, é uma limpeza embaixo d'água com esses resíduos que caem aqui do pier. Então os mergulhadores com cilindro, eles estão pegando esses resíduos e trazendo para cima para o caminhão para também ser descartado na UTRS. Durante a semana também vai estar no Porto o Museu do Lixo, resíduos de todos os lugares do mundo que acabam chegando no arquipélago devido às correntes marítimas. Uma forma de mostrar a moradores e turistas que se deve jogar o lixo no local certo, na lixeira. O esporte brasileiro está de luto. Morreu hoje o ex-jogador Pampa, um nome histórico do vôlei masculino. Pampa foi um dos jogadores da equipe campeã olímpica de vôlei em 1992 nos Jogos de Barcelona, na Espanha. Foi a primeira medalha de ouro do Brasil em esportes coletivos nos Jogos Olímpicos. Ele também foi campeão da Liga Mundial de Vôlei pela seleção. Nascido no Recife, Pampa tinha 59 anos e estava em tratamento de linfoma. Ele morreu em São Paulo após complicações da doença. Ainda no esporte, agora com uma notícia boa, uma brasileira vai fazer história esse ano. Ela será a primeira atleta do país a competir tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paralímpicos. A atleta de tênis de mesa, Bruna Alexandre, ficou nervosa quando recebeu esta semana uma ligação com uma notícia que parecia um sonho distante. Ela foi selecionada para competir nos Jogos Olímpicos deste ano. Bruna será a terceira atleta do mundo e a primeira brasileira a competir tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas. Estou muito feliz pela oportunidade que a confederação e o técnico também estão me dando. E espero poder realizar cada vez mais sonhos, quem sabe na próxima Olimpíada também. Com alguns meses de idade, Bruna perdeu o braço por causa de um coágulo sanguíneo. Começou a jogar tênis de mesa aos 7 anos e logo foi descoberta pela equipe paralímpica do Brasil. Isso deu início a uma jornada que rendeu uma medalha olímpica de bronze no Rio 2016 e uma prata em Tóquio 2020. Agora, 22 anos depois de pegar a raquete pela primeira vez, ela fará história ao se tornar uma atleta olímpica em Paris. O legado que eu quero deixar é que a gente consegue fazer tudo, que uma deficiência não é nada e que a gente pode fazer tudo. Acho que isso para mim é o mais importante. Independente se você tem um braço ou uma perna, a gente consegue fazer tudo, igual uma pessoa normal. Que legal. Sexta-feira e tem Série B aqui na TV Brasil. Jogão de bola entre Novo Horizontino e Santos. Bom, quem vai nos trazer mais detalhes lá no palco da partida é o repórter Juliano Justo. Muito boa noite, Juliano. O que tem para dizer para a gente desse jogo aí que envolve Santos, todo mundo de olho? Fala, Guilherme, grande abraço, Yara, todo mundo que está nos acompanhando aqui no Repórter Brasil. Isso mesmo, nós estamos falando literalmente de dentro aqui do gramado do estádio Jorge Ismael de Biasi, aqui em Novo Horizonte, que vai sediar daqui um pouquinho, né? Vai receber esse jogo a partir das 9 da noite, ao vivo na TV Brasil. Jogaço, hein? O Santos vem de, lógico, grande favorito, não só a uma das vagas para o acesso, né? Uma das 4 vagas, como favorito ao título da Série B dessa temporada. Vem de 2 derrotas seguidas aí para o América e para o Botafogo de Ribeirão, então precisa voltar a vencer para tentar até voltar à liderança ou até mesmo, se for o caso de um resultado, de um insucesso hoje aqui do Santos, o Santos pode sair do grupo do G4, né, que seriam as equipes que subiriam para a elite do ano que vem. Enquanto isso, o Novo Horizontino vem no meio de tabela. O ano passado ficou por 1 ponto de subir para a Série A do ano que vem, seria do caso de 2024, no caso, né, do ano passado, quase subiu e agora está na parte intermediária da tabela, em 11º, e vem de 3 jogos sem sofrer gols. Mas é um time que geralmente complica bastante a vida do Santos. Então isso que a gente vai acompanhar logo mais a partir um pouquinho antes das 9 horas, começa a transmissão. Fica o convite aí, Santos e Novo Horizontino, aqui de Novo Horizonte, Guilherme e Yara. Valeu, todo mundo de olho, até porque é carne de pescoço esse time jogando em casa. Não vai ser fácil, não.
Bom, do esporte a gente vai para São João. A gente tem falado bastante aqui, né? A temporada de festas juninas já começou. A cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, deu início ao Arraiá essa semana. Promete muita festa até o fim do mês, no que eles devem estar dizendo que é o maior São João do mundo. Ah, sempre, né? Sempre. Tem vários maiores São João. Isso. A Rosalba Moreira, da TV da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, conta isso pra gente, vamos ver. Estamos aqui direto da Estação das Artes Eliseu Ventania, um dos principais polos do Mossoró Cidade Junina. É aqui onde acontecem grandes shows com artistas locais, regionais e também artistas nacionais. Ontem teve início essa programação aqui na Estação das Artes e teve a apresentação do cantor Natanzinho, do cantor paraibano também Flávio José e ainda o projeto À Vontade, formado pelo trio Raiz Saia Rodada, Zezo Potiguar e Luan Estilizado. E hoje tem muita festa ainda, podem se preparar, vai ter o Wesley Safadão e o poeta Dorgival Dantas para animar a galera aqui no palco da Estação das Artes. E para ir entrando no clima, tá aqui comigo um sanfoneiro arretado, Cláudio Araújo, seja bem-vindo. Fala para mim, tocar forró o ano todo é muito bom, mas no mês de junho tem um gostinho especial? Fala pra gente. Lógico que tem, porque tocar forró no São João, que é a festividade maior que representa o povo nordestino, é uma coisa muito especial para todos os sanfoneiros que fazem parte da festa. Cláudio, tô sabendo que vai ter uma programação especial de sanfoneiros aqui dentro do Mossoró Cidade Junina, o Festival de Sanfoneiros. Fala pra gente então o que é esse festival, quando vai ser? O Festival de Sanfoneiros é um local onde a sanfona é a estrela da festa. A sanfona toca como sendo protagonista e não apenas como instrumento de acompanhamento. Vai ser no Polo Antônio Francisco, contaremos com 10 acordeonistas defendendo músicas específicas do cancioneiro da sanfona e vai contar com a presença do público que vai prestigiar a cultura do Nordeste identificada através da sanfona. É uma maneira de valorizar esse instrumento tão característico aqui nosso do Nordeste, não é? Com certeza, é uma maneira de reconhecer um dos instrumentos da Santíssima Trindade do forró, sanfona, triângulo e zabumba. A sanfona foi o veículo através do qual Luiz Gonzaga divulgou o Nordeste. Então, estamos reconhecendo. Muito bem, merece mesmo todo o reconhecimento. Então, vamos lá, um pouquinho de sanfona aí para o povo ir sentindo o clima do que vai rolar aqui mais tarde. Vamos lá! Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, café pra minha boca. Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, café pra minha boca. Dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, café pra minha boca. Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Do que teremos mais tarde aqui na Estação das Artes Eliseu Ventania. Volto com vocês. Maravilhoso, né? E o telespectador da TV Brasil vai poder acompanhar também. A partir das 11 da noite, a gente transmite ao vivo o Arraiá de Mossoró. Você vai ver as atrações culturais e toda a animação dessa festa, que faz parte da cultura brasileira. Não perde, hein? Nesse que é o maior São João de Mossoró do mundo. Vamos lá, mudando de estado agora. Em linha reta. Exatamente. Um local histórico, uma das principais vias de entrada do município do Rio de Janeiro, crucial para a expansão da cidade. A Avenida Brasil hoje é uma região esvaziada em seu entorno. Marcada por problemas urbanos, como trânsito e a violência, a área perde população e enfrenta um processo de degradação, apesar de sua importância. Uma avenida batizada com o nome do país. A escolha já é um indício da dimensão e importância dessa via. A Avenida Brasil é a maior via expressa do país. Por aqui, por dia, passam cerca de 250 mil veículos. O maior fluxo viário da cidade do Rio de Janeiro. São 58 quilômetros de asfalto que atravessam toda a cidade. À sua volta, 27 bairros. Muitos deles surgiram e se desenvolveram justamente a partir da criação da via, construída em 1946. Mas de lá para cá, muita coisa mudou.
Aquelas regiões, historicamente, que tinham peso industrial, elas perdem. Há um processo e muitas vezes essas áreas se tornam áreas faveladas. E há, significativamente, um abandono muito grande da Avenida Brasil. Todas as tentativas que havia de aumentar, para mudar o zoneamento da Avenida Brasil, permitir a construção de residências, fazer investimentos que o Estado pudesse estar apoiando com o capital imobiliário, isso não se realiza. Jailson nasceu no complexo da Maré, que fica no entorno da Avenida Brasil, mas diante da violência policial, decidiu se mudar. Um movimento que 3 décadas depois parece ganhar força na região. Entre 2010 e 2022, quase 33 mil pessoas que viviam perto da Avenida Brasil, ao longo dela e num raio de 500 metros das margens da rodovia, deixaram de morar lá. Segundo o IBGE, de 519.186 moradores, o local passou a contabilizar 486.195. Mas aqui podemos atribuir esse êxodo. A gente pode pensar na poluição sonora, na poluição do ar, do chão, do solo, porque você tem muito resíduo de atividade industrial. Ela sofre com índices de congestionamento muito altos e ela sofre com a violência. O abandono é visível quando olhamos para as construções na rodovia. Existe um processo de crise também e faz com que muitas vezes os imóveis perto das áreas de conflito entre as drogas se desvalorize. Então nós temos uma crise que culmina na decadência da Avenida Brasil. Diante desse cenário, como pensar o futuro da Avenida Brasil? Eu acho que é totalmente possível repensar a Avenida Brasil como um espaço potencial no Rio. Ela é um trecho municipal do Rio, da BR-101, que atravessa mais de 4.500 quilômetros do Brasil, do litoral brasileiro. Ela foi essencial para a formação da Zona Norte, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, e ela é um elemento estruturante na região metropolitana para o bem ou para o mal. Em São Paulo, uma exposição no Sesc Bom Retiro apresenta uma faceta menos conhecida do compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, a de artista plástico. A música universal de Hermeto Pascoal extrapola fronteiras e se expande para qualquer objeto. Chapéus, isopores e até tampas de privada podem ser suporte para a pulsão criativa livre. Ele sempre quebrou fronteiras convencionais com muitas coisas. E a ligação um pouco com artes plásticas, às vezes, é conveniente porque as artes plásticas são muito abrangentes. As artes contemporâneas são muito plurais, elas acolhem muitas experiências. As experiências de Hermeto Pascoal começaram ainda na infância, quando fazia flauta com talo de mamona ou brincava com as sobras dos materiais do avô, que era ferreiro. Aqui, a mostra reúne objetos que se tornam instrumentos musicais nas mãos de Hermeto. Da máquina de costura ao berrante, do serrote ao porquinho de plástico, tudo isso compõe uma grande instalação sonora. Tudo é música. Não precisa tocar um instrumento convencional para dizer que é música. Tem muitos músicos, mais músicos, que muita gente toca os próprios instrumentos, na sua maneira de sentir, na sua maneira de fazer as coisas e de pensar as coisas. É isso a minha maneira de ver as coisas. Um livre pensador de ouvido absoluto, lançou um álbum inédito este ano e, perto de chegar aos 88 anos, Hermeto Pascoal continua incansável. Para mim, a criação é a minha respiração, não cansa. Se eu não crio, aí fico parado. A criatividade é uma coisa além da criatividade para tê-la. E eu, desta parte, tenho. Hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, um direito fundamental para a manutenção da democracia. Em 7 de junho de 1977, um manifesto contra a censura durante a ditadura militar foi divulgado e assinado por milhares de jornalistas. Por isso, a data foi escolhida. Bom, estiveram hoje com a gente os intérpretes de Libras José Carlos e Ariane Fernandes, aniversariante de hoje. E nós terminamos aqui amanhã às 7 da noite. A Lara Fonseca comanda a apresentação do Repórter Brasil. Boa noite. Último recado, inscrição do Enem só até 11h59 de hoje. Corre, não perde. Tchau, até segunda.